Bem-vindos a mais uma aula Zero Fatorial, a matemática fácil. Na aula de hoje vamos falar sobre razão e proporção, que é a base da regra de 3, porcentagem, média e vários outros casos. Parte 1. Razão e proporção é um dos temas da matemática que estão por trás de muitas questões de vestibulares, concursos e tem várias aplicações práticas. Interessante! Na aula de hoje falaremos sobre razão. Introdução. Razão é uma divisão de números. Por isso, pode ser escrita na forma de fração. É uma das formas mais práticas de comparar dois valores ou duas grandezas de naturezas iguais ou distintas. Então perceba aqui, o destaque em azul. Razão é uma divisão de números. Então eu escrevo na forma de fração. E essa razão ela permite comparar. Comparar o quê? Dois valores ou duas grandezas. E essa grandeza, expressa por meio de um valor e de uma unidade. Então, comparar dois valores ou duas grandezas que podem ser de naturezas iguais ou distintas. Como, por exemplo, a distância num papel e a distância real. Quando você compara estas duas distâncias, você tem a escala de um mapa ou a escala de um desenho de produto. Energia que entra e energia que sai de um equipamento. Quando você faz esta comparação, você está analisando a eficiência energética de um equipamento. Distância percorrida e tempo. Olha, agora são diferentes, as grandezas. Antes você tinha distância, energia, energia. Agora você tem distância e tempo. O que é a distância pelo tempo, dividida pelo tempo? É a velocidade. Volume e tempo. É a vazão de um fluido. Valor monetário, dinheiro, preço, custo, valor monetário e volume. Você está, então, analisando o quê? O custo do volume de um produto. Quanto que vale o preço do volume de um produto. Habitantes, pessoas e área. Então, quantidade de pessoas que estão em uma área. Quando você divide quantidade de habitantes e área, você tem a densidade demográfica. Gols e partidas de futebol. Você tem aí a média de gols por partida. Quantas vezes uma coisa é maior ou menor que outra coisa? É uma outra comparação que você pode fazer. E etc. A necessidade e a imaginação é o limite que você vai ter para fazer as mais diversas comparações. Conceito. Então, o que é razão? A palavra razão, eu já expliquei lá, ela é a divisão de números. Mas vamos ver agora uma maneira mais assim, conforme a matemática determinou. Então, a gente vai pela origem da palavra. Razão vem da palavra latina, do latim, ratio, ratio. E o que é ratio em latim? É divisão, significa exatamente divisão, rateio. Essa palavra rateio é o que a gente usa quando, por exemplo, você tem um condomínio que quer fazer um investimento e é um valor que você vai gastar a mais só por um período curto. Então, ao invés de aumentar o valor do condomínio, da taxa condominial, que o pessoal fala, então pega esse valor que você vai gastar por esse período de tempo curto e divide em algumas parcelas, vai dar tantas parcelas. E você joga no valor, vê quantos habitantes tem, quantas pessoas moram no condomínio e divide esse custo temporário pela quantidade de pessoas, tá? Então chama de rateio nessa situação, o pessoal chama de rateio, é divisão, tá? Só para explicar aí. Agora, em matemática, razão é a relação de divisão entre um valor A e um valor B. Ok? Você tem um valor A, que genericamente aqui eu estou chamando de A, e um valor B. É a divisão, é a relação de divisão
entre esses dois valores aí é indicada desta forma aqui. A, dois pontinhos B, ou então A sobre B. Sendo que B tem que ser diferente de zero. Diferente de zero. E como é que a gente lê essa indicação de razão? Ela pode ser lida do seguinte modo. Razão de A para B, A está para B, ou A para B. A é o que vem primeiro. A gente escreve primeiro, né? Na escrita. Então ele é o antecedente. Ele vem primeiro, ele vem antes. Antecedente. Por isso que chama antecedente, de antes. Por consequência vem o B. O B vem depois. Então ele é chamado de consequente. Por consequência, né? Ele veio depois. Então A, antecedente, e B é o consequente. A posição desses números aí recebe esses nomes, tá bom? Alguns exemplos. Então tá aqui. Primeiro exemplo numérico prático, para a gente entender. Num campeonato de futebol, um time A disputou 25 jogos e sofreu um total de 10 gols. Como é possível comparar, olha lá, comparar a quantidade de gols sofridos por partida? É possível fazer essa comparação por meio de uma razão de gols sofridos por partida. Conforme foi questionado na questão para comparar, né? Então, para comparar, quando ele pergunta isso, como é que você pode comparar? Quem vem antes é gols e, por consequência, partidas vêm depois. Então, temos que gols é o antecedente, ele veio antes. E partida é o consequente, veio depois na descrição da pergunta. Porque ele quer saber o quê? Ele quer comparar a quantidade de gols por partida. Gols. Então, gols veio primeiro, antecedente, partida veio depois. É o consequente. A razão, então, é o seguinte. É gols por partida. Então, pega a quantidade de gols, divide pela quantidade de partidas, mas apenas coloca um sobre o outro. A gente vai apenas o quê? Simplificar. Então, 10 e 25 eu consigo simplificar por 5. Você tem, então, 2/5. 2/5 é a razão. Mas, na verdade, assim, como a gente está falando de razão, a gente tem que ler da maneira adequada. Então, você tem as duas formas de indicar esta razão, que foi levantada pelo problema, assim. E como é que a gente lê isso aí? Ah, outra coisa. É importante escrever a razão na forma mais reduzida possível. Ok? Porque é uma fração. Então, você vai escrever essa fração na forma mais reduzida possível. E como é que a gente lê? Porque é razão. Embora é uma fração, mas como o tema aqui, essa fração, está dentro de um tema que se chama razão, conforme eu já expliquei, ela tem um modo de ser lida. Como é que você lê? Então, neste caso específico, você lê assim, razão de 2 gols para 5 partidas. É o que acontece nessa situação. Como se fosse que é um campeonato, o exemplo aqui, né? E aí esse time ele já disputou 25 partidas, 25 jogos, e nessas 25 ele sofreu um total de 10 gols. Então qual é a razão de gols por partida, né? É assim, é a razão de 2 gols para 5 partidas. Ou razão de 2 para 5, se for falar só o número, razão de 2 para 5. Outra forma de ler é assim, 2 gols estão, porque como eu estou escrevendo a palavra gols, o verbo tem que concordar, o verbo tem que estar no plural também, não é? Se gols está no plural, o verbo tem que estar. Então, 2 gols estão para 5 partidas. Agora, se você falar só o número, 2 está para 5, que é o número 2, né? O número 2 está para 5. Ou então, 2 gols para 5 partidas. Ou 2 para 5. Ou você lê toda aí a descrição, né? Razão de 2 gols para 5 partidas. Ou razão de 2 para 5. Ou 2 gols estão para 5 partidas. Ou só o número 2 está para 5. E por último, 2 gols para 5 partidas. Ou só o número 2 para 5. Ok? Um outro exemplo aqui. Fui a um posto de serviços
e paguei R$100 por 20 litros de combustível. Como é possível comparar o custo e o volume desse combustível? Como é que eu posso comparar? É possível fazer essa comparação por meio de uma razão entre custo e volume. Note que no enunciado e na pergunta, preço, custo, vem antes e, por consequência, volume vem depois. Então, temos que custo é o antecedente. Antecedente significa aquele que vem antes. E, por consequência, volume vem depois. Ele vem depois por consequência. Então, ele tem esse nome, consequente. Agora que eu sei quem é quem, a gente monta aqui, ó. A razão entre a grandeza custo e a grandeza volume é, tá aí, ó, custo, volume. Substitui os números, então 100 por 20, você pode simplificar o 100 e o 20 por 20, ou já divide direto, 100 por 20. Quanto que dá 100 por 20? Dá 4. Mas o que acontece? Como estamos tratando de razão, precisamos escrever como tal, né? Escrever na forma de razão. Então, como é que ficaria? Ficaria 4 para 1. Ou 4 para 1. Tá aí a indicação. Embora eu já li, mas vamos ver aqui as outras formas de ler essa razão. Podemos ler essa razão assim. Razão de R$4 para 1 litro. Ou razão de 4 para 1. R$4 estão para 1 litro. Agora, se for falar só o número, aí sim você fala 4 está para 1. R$4 para 1 litro. Ou 4 para 1. Esse exemplo ilustra a relação entre custo e volume. Custo e volume. Agora, dependendo do tipo de produto, é possível fazer uma outra razão. Eu posso fazer uma razão de custo por área, custo por comprimento, custo por unidade de produto, etc. Não é? Então, por exemplo, custo por área. É o custo para eu pintar uma parede, tem uma área. Ou para eu colocar piso no chão. Então, você tem custo e área. Comprimento. Uma barra de aço, de alumínio que você vai comprar, uma quantidade de fios, né? Fio elétrico, fio telefônico, ou por unidade. Então, quantidade de parafuso, quantidade de caneta, aí você tem custo unitário. Então, você tem aí outras razões que poderiam ser feitas. Outro exemplo aqui. Um supermercado vende uma embalagem de 5 litros de água mineral por R$8. Qual é a razão entre o preço e o volume dessa água aí? Agora tem que prestar atenção no seguinte. Primeiro de tudo, antes de querer resolver um problema, você tem que entender o problema. Então você tem que ler e prestar atenção. Você tem que notar aqui, ó, no enunciado, volume vem primeiro. Mas, de acordo com a ordem da pergunta, que é o que ele quer saber, conforme a ordem da pergunta, sobre a razão, quem vem primeiro é o preço. O volume vem depois. Então, preço é o antecedente, é ele que veio primeiro. E o volume veio depois, porque isso foi determinado pela pergunta. Ele quer saber a razão entre preço e volume. Preço é o antecedente e volume é o consequente. A razão entre... Bom, então, dado isso aí, a razão entre a grandeza preço e a grandeza volume é esta daqui, ó. 8 para 5. Então, você tem as duas formas de indicar. E podemos ler essa razão assim. Eu já li, né? Mas vamos ler de novo aqui. Razão de R$8 para 5 litros, ou razão de 8 para 5. R$8 estão para 5 litros, ou 8 está para 5. R$8 para 5 litros. O último exemplo. E ó, uma aplicação prática aqui. Você já pensou no seguinte, ó, como que você poderia aplicar na prática a razão entre distância percorrida e tempo numa situação de trovoada? Porque o que seria isso? Por exemplo, você poderia aplicar esse tema, razão, no seguinte sentido, para saber a distância entre você e os raios que caem no temporal. Tá? Então, como é que você pode aplicar na prática a razão entre distância e tempo?
Você tem que relacionar todas as grandezas envolvidas. Porque, ó, a razão entre a grandeza distância, que eu vou chamar de letra S aí, e a grandeza tempo, vou chamar de letra T, minúsculo. A razão entre distância e tempo é velocidade. Então você tem você tem duas grandezas e a relação entre elas, que é a razão, a gente chama de velocidade. Então eu tenho 3 valores numéricos aí, que estão relacionados. E de uma maneira mais simples, você tem S sobre T igual a V. Como é que você pode relacionar isso aí? Distância percorrida e tempo, nessa situação de trovoada. Como envolve muitos detalhes, assim, aqui não dá tempo. Eu estou tratando de razão, então vou entrar especificamente sobre isso lá no outro vídeo. Já está na playlist, você olha lá na playlist, ou então tem o link aqui na descrição deste vídeo, que você vai ver o vídeo que vai mostrar como isso pode ser aplicado na prática. É um exemplo bem interessante, é um cálculo que você faz assim de cabeça, rapidinho, que você vai saber a distância entre você e os raios quando você está num temporal. E o que está por trás dessa situação, como eu falei lá no início, o que está por trás dessa situação toda é a razão. A razão entre a grandeza distância e a grandeza tempo. Parabéns por investir no seu conhecimento. Quer saber quando novos vídeos como esse forem ao ar? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Gostaria de fazer alguma sugestão para o canal? Faça os seus comentários e deixe o seu like ou dislike. Mas, por favor, justifique para sabermos o que precisa melhorar. Por quê? Fazendo assim, você ajuda o canal a ajudar você. Mais uma vez, muito agradecido, um grande abraço e até uma próxima!